extremamente interessante que eu assisti recentemente, que já havia assistido há muito tempo, que é nada mais nada menos do que o Gladiador, né? Inclusive, essa semana, ou se foi semana passada, está estreando um novo filme, que é o Gladiador 2, que é uma sequência direta do primeiro filme, né? Porque infelizmente no primeiro a gente sabe que o nosso querido personagem Máximos, ele acaba falecendo, né? Por motivos aí, sabemos os quais. E bom, esse filme ele é estrelado aí, como a gente bem sabe, né, muitos, né, por Russell Crowe, né, um ator renomado de Hollywood, tá? Ele é dirigido pelo querido diretor Ridley Scott. O Ridley Scott, talvez vocês não se lembrem, mas ele dirigiu aí filmes como Alien, o Oitavo Passageiro, que é um filmaço, tá? Que é da década de 70, acho que ele é de 79. E esse filme ele retrata o século 2, né? No Império Romano, onde ele estava no auge, e a gente tem um personagem chamado Máximos, né, que é interpretado nada mais nada menos pelo nosso querido Russell Crowe. E ele simplesmente ele acaba sendo traído porque ele está lutando lá uma guerra pro imperador romano, né, que é o imperador Marco Aurélio, que no filme também ele é chamado de, ele é conhecido como filósofo rei. E enfim, ele já está de idade, ele tá para passar essa sucessão aí pro filho. Só que na realidade ele entende que o filho é corrupto, não tem os princípios morais que ele prega, né, o Marco Aurélio, e ele tem uma afeição, um afeto muito grande pelo nosso querido Máximos, né, nosso general. Mas o general, ele já tinha lutado várias batalhas, ele só queria voltar para casa, né? O Marco Aurélio queria nomear ele como sucessor ao trono, né, do rei, né? Só que nisso também o nosso querido filho, né, do nosso rei, interpretado pelo Joaquim Fênix, né? Eu falo Joaquim, mas não sei como que vocês preferem a pronúncia, mas ele é interpretado pelo Joaquim Fênix, né? O Joaquim Fênix, e ele quer a todo custo ter esse poder, né? Só que como o pai sabe que o filho é meio tortuoso, é meio corrupto, então ele tem esse pesar, né? Ele até tem uma conversa ali interessante com o filho sobre a questão de sucessão com o rei, e ele fala que não é conivente com a sucessão porque justamente ele é mais corrupto, né? Inclusive ele até nomeia o Máximos, né, como sucessor ao rei, né? Claro, de maneira mais pessoal ele chama o Máximos ali para trocar uma ideia, e o Máximos ele não quer, né? Ele só quer voltar para casa, para a família dele, né? E nisso eles estavam no lugar onde eles estavam batalhando, eles estavam tendo uma guerra ali específica, acho que por disputa de território, eu não me lembro exatamente o que é, mas o fato é que o Máximo ele recusa, e ele, né, ele quer servir ali a coroa, mas ele quer também voltar para casa dele. E aí é dado para ele outras missões. Bom, continuando, né? Ele só quer voltar para casa. Ele prestou seus serviços ali, já tinha tempos que ele estava ali lutando aquela guerra, né? Pro Marco Aurélio, né? Pro filósofo rei. O rei, ele estava nessa questão de sucessão porque ele já estava ficando idoso, né? E talvez vocês não saibam, né? O ator que interpreta o rei Marco Aurélio, ele é interpretado pelo ator Richard Harris, né? Que, para quem não sabe, ele interpretou o nosso bendito Dumbledore, né? O chefão mágico lá do filme Harry Potter, né? Câmara Secreta e a Pedra Filosofal, né? 2001, 2002. E, inclusive, em 2002 ele acabou falecendo, mas enfim, fica aqui a referência, né? Inclusive, quando eu assisti o filme, eu ficava nessa questão de entender, pô, eu conheço esse ator de algum lugar. E com o tempo eu descobri que, na realidade, ele tinha feito esse bruxo também, né? Mas enfim, então ele tenta voltar para casa, e aí, na realidade, alguma coisa acontece lá naquele ponto onde eles estavam guerreando, que inclusive eles foram vitoriosos nessa batalha, e nada mais, nada menos, o nosso querido Commons, ele acaba assassinando o pai dele para poder ter o poder. Então ele fala, aí ele retoma o trono. Máximos, ele já entende que o rei foi assassinado, e aí o Commons ele já manda pegar o Máximo, né? Ele consegue se desvencilhar quando ele ia ser morto, e ele consegue fugir e tentar voltar para a família. Quando ele tenta voltar para a família, né, o Império Romano, que na qual agora é comandado por Cômodo, né, filho direto de Marco Aurélio, eles assassinaram a mulher quanto o filho. É uma cena bem chocante. É um filme espetacular, grandioso para a época, né, em termos de produção, né, de elenco, de figurino, tudo isso é muito bonito no filme. Ele já estava debilitado, porque ele já estava ferido também, e ele acaba sendo captado e virando um escravo. Olha que escala, né? Ele é um imperador, ele é um general romano, né? Ele é tido como traidor porque o rei foi assassinado, e aí o Máximos pega ele,
quer ele, só ele foge, ele quer voltar pra família dele e a família dele acaba sendo assassinada e ele vira escravo, né? Ele é vendido como escravo e ele vira o quê? Um gladiador, né? Nessa época, né, no Império Romano, tinha essa questão de colocarem as pessoas para se degladiarem, para se matarem. Olha que coisa, né, cara? O que é sociedade, né? E suas respectivas épocas, né? Isso século II depois de Cristo, né? Então o Império Romano tinha essa questão. Claro, eu estou levando em consideração aqui porque tem muito fato histórico, mas também tem muita liberdade criativa, né? Então a arte ela trabalha com isso, ela tem ali suas particularidades a acrescentar para poder dar um contexto mais bonito para o filme e fazer com que a gente tenha mais afeição, né? Tenha mais divertimento ao assistir. E ele acaba virando escravo, só que ele ganha muita popularidade. Muita popularidade. O senhor lá, né, que era dono dele, né? Então, coloca ele para lutar numa espécie de coliseu, né? Só que menor, não era o de Roma, era um coliseu menor. Então ele foi ganhando popularidade, né? E aí passa-se o tempo, né? O próprio Império de Roma passava também por um processo ali de conflito interno, né? Então tinha questões ali políticas que não estavam muito bem resolvidas, na qual o nosso querido Cômodo, que até no presente momento é o rei, né? Ele devia, ele tinha que resolver, né? Tinha um senado, era uma espécie de democracia, tá? E o Cômodo, como ele já desconfiava que o Marco Aurélio tinha findado com a vida do pai, ele justamente queria, além de vingar a morte da família, porque ele sabia que Cômodo tinha findado com a morte da família dele, ele queria justamente entregar o Senado para, né, ou melhor, o Império de Roma para o Senado, para de alguma forma eles mudarem a política e fazer. Enfim, tem vários pontos aqui que eu poderia abordar com vocês, mas enfim, vou passar 2 horas aqui falando, mas é um filme que eu achei extremamente importante, interessante, delicado, né? Essa perspectiva aí do Máximos tentando galgar ali uma ascensão até ter a sua vingança ali com o Cômodo, né? E no final, claro, eles acabam lutando e... Bom, acho que todo mundo já assistiu, né? O Máximos ele acaba falecendo, mas ele consegue ter sua vingança, ele consegue acabar com a vida e consegue exterminar o Cômodo, né? O imperador tirano. É um filme extremamente importante, né? Teve uma recepção muito positiva do público, né? Ainda mais se tratando de filmes épicos, né? Então ele foi, não vou dizer divisor de águas, mas ajudou a popularizar ainda mais essa questão de filmes épicos, né? Então espero que vocês gostem, tá? Enfim, eu posso falar muitas outras coisas, mas é um filme muito recomendado, mesmo para época de 2000, né? Pô, 24 anos de lá para cá, 24 anos se passaram. É um filme que é tipo vinho, com o tempo só melhora. Sem falar também que o filme tem diversas cenas épicas, né? E tem uma parte interessante que se tornou uma cena clássica, na qual o Cômodo ele tá lá, enfim, se degladiando com o povo, ou melhor, com os outros guerreiros lá, e ele fala, né? Vocês não estão se divertindo, vocês não estão se divertindo? Tipo assim, uma afronta, né? Não é isso que vocês querem? Sangue? E ele é bem autêntico, sabe? Bem autêntico, ele bem enfim, tem a sua identidade própria, ele não se corrompe e ele acaba tendo essa vingança. Então, enfim, tem diversos aspectos do filme, como eu falei, que eu posso abordar, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir ou reassistir, né? Porque, poxa, na minha época, garoto, TV em casa, TV de tubo inclusive, eu assistia na tela quente, né? Super Cine, né? Sábado, depois do Zorra Total, passava o Super Cine, então eu adorava demais. Mas aí, me digam vocês qual a sua cena favorita aí, qual parte do filme é mais interessante. Enfim, tem várias, né? Sobretudo quando ele encontra ali a família dele ali desfalecida, né? Executada. Então, é um belo filme. Mas enfim, deixa nos comentários aí, fala alguma coisa, desenrola, me fala os seus pontos de vista. Lembrando, eu sempre faço vídeo de maneira informal, dando meu ponto de vista de maneira totalmente aleatória. No computador eu deixo aqui alguns tópicos que vão ali me direcionar para os pontos que eu acho mais interessante, mas sempre guardando a essência e a parte central do filme, que é a que mais agrada a todos nós, né? Mas enfim, é nóis, valeu, um abraço, tamo junto e se inscreve no canal. Valeu.